Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia falado que ia fazer a segunda parte da história de Absalão, então aqui estou eu para continuar aí o desfecho final do jovem Absalão, do que aconteceu com ele, tá bom? Então vamos lá para a continuação, a parte segunda desse episódio, ok? Bom pessoal, enquanto isso, Absalão conseguiu conquistar as pessoas também para o lado dele. Ele conseguiu aí o reinado, ok? Enquanto ele conseguiu aí um reinado para ele. Bom, pessoal, eles estavam acampados na terra de Gileade, ok? Enquanto isso, Davi também contou o povo dele, o povo que estava consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. Então aí Davi separou o povo. Um terço foi debaixo da mão de Joabe, outro terço foi debaixo da mão de Abisai, e outro terço foi debaixo da mão do Geteu. E assim também Davi disse: sairei eu convosco também. Davi também disse assim que eu também juntamente sairei convosco. Pessoal, ele também estava querendo ir junto pelejar nessa guerra. Então, pessoal, Davi resolveu ir junto, mas aí o povo falou que era para ele ficar, que ele ficasse lá mesmo onde ele estava. Porque se porventura, né, o povo, o exército dele precisasse fugir, né, tinha que ter alguém na cidade para apoiar e ajudá-los também ali. Então, resolveram que ficasse ali o rei Davi e que não fosse junto na batalha. Então, pessoal, antes deles saírem para a peleja, o rei Davi disse aos líderes: brandamente tratai, por amor de mim, ao mancebo, a Absalão. Ou seja, ele estava falando do filho dele, tá bom? O jovem Absalão. Pessoal, e todo o povo também ouviu quando Davi falou essas palavras, tá bom? Porque era para tratar, não mesmo que estava sendo a guerra, mas ele queria poupar a vida do filho dele, que não era para fazer mal com o filho dele, tá? Pessoal, então ali o povo do rei Davi se encontraram com o povo de Absalão, e a batalha se deu ali no bosque de Efraim. E naquele mesmo dia foram derrotados do povo de Israel 20.000, entende? E houve ali uma grande derrota de 20.000. Pessoal, agora aí que chega a parte aí do desfecho final do Absalão e o que houve com ele. Vocês vão ver o que aconteceu depois dessa peleja aí. Então, Absalão encontrou-se com o povo, ou seja, com os servos de Davi, e ele estava montado no mulo. Como vocês sabem, antigamente o povo ia guerrear com cavalos, mulo, enfim. E aí botava aí a espada e ia guerrear, né, pessoal? Então Absalão estava montado no mulo. Pessoal, ele passou aqui perto de uma árvore. Mas o nome dessa árvore é carvalho, tá bom? Então, os galhos estavam meio embaixo assim, o mulo passou embaixo daquela árvore e Absalão ficou preso entre os galhos dessa árvore, entende? Ele ficou agarrado entre aqui a árvore, né, o galho. Então, nisso, na peleja, na correria, o mulo saiu, correu e foi embora. E ele ficou lá pendurado nos galhos desse carvalho. Ficou lá. Então, um homem que estava por lá, que era do lado ali, que estava junto com Joabe, do povo ali, né, do exército de Joabe ali. Então, ele viu, esse rapaz, esse homem viu Absalão lá de pendurado lá. E correu e falou com Joabe que o filho de Davi estava lá, pendurado. Então, ainda Joabe até falou com ele: mas por que não feriste ele ali mesmo e acabasse com isso logo? Então, até que o homem falou, ainda que o jovem falou que não ia fazer isso. O homem disse que ainda assim que pagasse ele não ia fazer isso, porque ele ouviu muito bem quando o rei Davi determinou, quando o rei Davi falou que era para cuidar, que era para poupar a vida de Absalão, seu filho. Então, ele não fez. Então, correu lá Joabe e o povo que estava com ele e foram lá e fizeram o serviço. Deixa eu ler aqui para você ver o que foi que aconteceu. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui,
E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Tá vendo o que ele fez? E o cercaram 10 mancebos, levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Olha só. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Esse texto está aqui em 2 Samuel capítulo 18, tá? Eu vou ler aqui agora o versículo 17 dele que fala. E tomaram Absalão, né? Depois que mataram ele, né? E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Então, pessoal, pelo que vi ali, né? Não foi nem feito aí um funeral para o filho dele. Dali, da árvore ali onde eles mataram, já levaram ele e fizeram sepultamento, né? Foi algo assim bem estranho, né? Porque deveria fazer o quê? Levar o corpo dele, levar para Davi ver, sei lá, a gente pensa, porque é filho dele. Então, Davi não pôde nem fazer o sepultamento. Então, pessoal, aí foram duas pessoas a avisar o rei Davi, sendo que Joabe mandou ir, mas Aimaas também queria dar um recado. Ele pediu para Joabe que pudesse dar um recado e Joabe falou que era para ir o outro, mas Aimaas insistiu tanto também para ir que foi. Então, enquanto o outro estava indo, Aimaas correu e foi passando à frente e foi para levar o recado, né? Então, assim, deram o recado. Então, chegou primeiro, aí deu o recado, aí ficou meio assim, depois veio o outro e deu o recado. Aí, Davi soube o que aconteceu. Então, aí Davi chora bastante. Pois é, pessoal, quando Davi ficou sabendo que estava vindo aqueles dois, eles falaram, certamente vai trazer boas notícias, novas, né? Mas não, pessoal, depois ele de lá da onde ele estava, ele falou, vai bem com o mancebo, Absalão. E aí, então, chegou o Cusi, e aí também deu a notícia para o rei, o qual ele ficou muito triste. Então, ele recebeu o recado, e com isso ele chorou bastante. Vamos ver aqui no versículo final aqui que fala, olha aqui, pessoal. Bom, pessoal, o versículo 33 diz assim, quer ver? Que Davi ficou muito comovido com isso. Vamos ver aqui? Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então aí ele chorou bastante, tá? Embora, pessoal, aconteceu esse episódio, embora o filho dele fez isso com ele, ele não queria a morte do filho dele. Mas foi o que aconteceu. E sabemos aí que as histórias de reis, acontecia muitas coisas assim, coisas difíceis da gente até, né, imaginar que os reis eram capazes de fazer. Muitos deles até sacrificavam seus próprios filhos, faziam passar pelo fogo e faziam muitas coisas que realmente para manter aí aquele ritual deles, né? Eles faziam rituais, coisas assim que é abominável perante Deus. Então eles faziam muitas essas coisas, né? Eles seguiam outros deuses. Então Deus não gostava dessas coisas. Porém, muitos eram assim, muitos eram maldosos mesmo, faziam maldade. Enquanto uns vinham, eram melhores, eram bons, outros vinham e faziam as maldades, né? E assim sucedia. Então tá aí, pessoal, uma história que contei aí resumidamente da vida de Absalão, tá bom? E foi isso aí que aconteceu naquele tempo do rei Davi. E é isso aí, pessoal. Para quem não sabe, Davi teve várias esposas e teve vários filhos. E por causa disso também, né, teve muitas confusões aí com os filhos, teve desavença, teve brigas. E enfim, pessoal, não foi assim aquela família unida. E sabemos que quem tomou o lugar aí, quem substituiu Davi foi o filho Salomão,
tá? Foi o filho Salomão que ele teve com a mulher Batseba, até que o primeiro filho deles, quando ela ficou grávida, morreu. Nem sabe a história que aconteceu aí, que Davi, na época aí, que ficou com Batseba, ele adulterou, e esse caso aí foi mal aos olhos do Senhor. Natan abriu os olhos dele, fez ele enxergar o erro, aí ele se arrependeu. Aí eu sei que depois de tudo isso, mesmo assim agora ele ficou com Batseba, casado com ela ali, né? Já não tinha mais o marido mesmo, porque o marido foi morto, o marido dela. Então ele ficou junto com ela e teve o filho Salomão. E foi Salomão que reinou quando Davi partiu, tá bom? Foi Salomão que criou aí, que construiu o templo. Tanto que Davi queria construir o templo, e era desejo dele fazer isso. Porém, o Senhor não quis que ele assumisse o cargo de fazer o templo, porque Deus falou assim que ele tinha sujado muitas mãos com sangue, né? Então foi o filho dele, o Salomão, que construiu o templo. Então tá aí, pessoal, uma história aí que a gente viu que os filhos do rei Davi, então tinha também desavenças aí, alguns, né? E foi isso que aconteceu com Absalão. E diz a Bíblia que Absalão era um rapaz bonito, bem mais vistoso. Mas, né, pessoal, aconteceu isso com ele, porque ele queria também reinar. Mas, enfim, aconteceu isso. É isso aí, pessoal. Quem não se inscreveu aí, se inscreva no meu canal, venha deixar aí seu joinha, faça aí, deixe aí seu comentário também. E é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e tchau!